Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos falar sobre o caso do cantor Maurílio, da dupla Maurílio e Luísa. Ele passou mal logo após ali a participar da gravação do DVD de Zé Felipe e Miguel. Ele foi encaminhado ao hospital e lá sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias. Neste vídeo você vai compreender todo o procedimento que foi realizado para a reanimação cardiopulmonar do cantor e também vocês vão obter aí o boletim médico emitido nesta tarde, tudo bem? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberton Araújo, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurológica, em fisioterapia esportiva, MBA em auditoria de saúde e há 13 anos trabalho com urgências e emergências. E se você é novo em nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aqui abaixo no botão vermelho de inscreva-se. Lembre-se de deixar o like neste vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Então pessoal, vamos lá, vamos entender um pouco da dinâmica do que aconteceu com o cantor Maurílio, para que vocês possam entender do ponto de vista anatômico e funcional a questão da parada cardiorrespiratória, os procedimentos que foram realizados e como ele se encontra no dia de hoje. Pessoal, antes de partirmos aqui diretamente para o nosso vídeo, gostaria de dar outra explicação. Aqui em nosso canal sempre tratamos desses casos do ponto de vista técnico, do ponto de vista anatômico e funcional, para que vocês possam compreender como essas patologias afetam o corpo humano e como elas se desenrolam. Além disso, como são prestados os atendimentos, no caso aqui da parada cardiorrespiratória, tudo bem? Então vamos lá, vamos compreender um pouco do que foi que aconteceu com o cantor Maurílio para que vocês possam ter aí uma visão ampla. E no final desse vídeo, quando eu ler o boletim médico, certamente você vai ter uma visão mais aberta do que está escrito ali, tudo bem? Então vamos lá, vamos aqui ler um recorte do jornal Metrópolis, que trouxe assim: o Hospital Jardim América informou na tarde desta quarta-feira, dia 15, que o cantor Maurílio Delmonte Ribeiro, de 28 anos, deu entrada na unidade ainda na madrugada. O quadro era de dificuldade para respirar e fortes dores no peito. Pessoal, só esse trecho aqui que diz, ó, o quadro era de dificuldade para respirar e fortes dores no peito, já traz à tona um possível infarto. Vamos continuar lendo. Ele passou mal durante a gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel na capital goiana. Imediatamente foi atendido pela equipe plantonista que prestou os primeiros atendimentos, porém durante essa avaliação apresentou a parada cardíaca, sendo então reanimado com sucesso. No momento, Maurílio encontra-se em estado grave, recebendo o suporte necessário, disse o hospital em nota, ok? Então pessoal, esse texto aqui está bem completo, passa muitas informações referentes ao caso dele. Possivelmente ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, combinando com a parada cardíaca. E é muito importante aqui foi o atendimento imediato que ele recebeu da equipe médica a nível hospitalar. Eu já venho tratando com vocês há muito tempo aqui no nosso canal, existe até uma playlist só sobre a questão anatômica do músculo cardíaco, tá bom? E também a parte fisiológica, que é de extrema importância o atendimento imediato nesses casos, tá? O importante aqui é que ele estava dentro da unidade médica e os médicos conseguiram intervir rapidamente e recuperar aí as funções cardiovasculares do paciente. Então, se esse caso estivesse ocorrido no ambiente pré-hospitalar, ou seja, fora do ambiente hospitalar, poderia ser que o desfecho fosse totalmente diferente. Por quê? Existe uma necessidade desses casos serem atendidos com extrema urgência e com eficiência, tá? Principalmente os profissionais que atuam nesses casos, eles devem ter o conhecimento aprofundado da anatomia, da fisiologia e do atendimento de urgência. Apenas a reanimação cardiopulmonar em si, ou seja, a massagem cardíaca, não resolveria o caso do paciente e vocês vão entender por que ao longo deste vídeo. Além disso, é importante acrescentar que existe um estudo nos Estados Unidos que mostra que a cada 34 segundos uma pessoa sofre um ataque cardíaco. Então, você vê a necessidade não só de treinamento profissional, como treinamento do público leigo, para que eles possam atuar mediante esse caso.
É tanto que eu tenho uma pergunta para te fazer. Deixa eu abrir até a minha tela aqui. Se agora do seu lado uma pessoa apresentasse uma parada cardiorrespiratória, você saberia como intervir? Primeiramente, o que você pode me responder? Sim, eu ia ligar para o serviço de emergência, para o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Tá, pessoal, só que isso não é suficiente para salvar uma vida, porque a cada 1 minuto, 10% de chance daquela pessoa ser salva se perde. Ou seja, em 10 minutos, praticamente 100% de chances se foram, tá bom? Então é de extrema importância realizar o atendimento eficaz e ter o conhecimento e estar preparado para atuar nesses momentos. Eu não sei se esse vídeo vai ter algum cantor ou algum produtor, mas eu gostaria de dar uma pequena orientação. Sempre que vocês forem para esses shows, eu não sei quem é que toma conta dessa parte de quando a contratação da equipe médica, mas é importante que aquelas ambulâncias, que aquela equipe possua um aparelho chamado DEA. E caso for uma unidade de suporte avançado que possua um médico, necessariamente aquela unidade deve ter um cardioversor, pois esses equipamentos são responsáveis por aplicar um determinado choque para que o músculo cardíaco volte a bater imediatamente. E isso vocês vão entender agora ao longo do nosso vídeo, tá bom? Então, passando aqui, pessoal, possivelmente, como eu falei, ele sofreu aí um infarto agudo do miocárdio. Quanto maior a área infartada, mais grave é o paciente. Quanto mais tempo se passa sem o determinado atendimento, sem um atendimento emergencial, mais grave e menos chance de sobrevivência o paciente possui. É tanto que no caso dele, ele sofreu 3 paradas cardíacas e foram revertidas. Isso indica que a equipe estava altamente preparada para enfrentar determinadas situações como essa. Agora deixa eu pegar aqui o músculo cardíaco para que eu possa explicar bem essa parte para vocês. Em nosso curso de Anatomia e Fisiologia do Aparelho Cardiovascular, vocês têm essa parte aprofundada, tá bom? Eu não vou aprofundar tanto porque existem pessoas aqui que são leigas, não compreendem bem o assunto, mas eu vou tentar passar da melhor maneira possível para que todos possam compreender. Então vamos lá. O nosso coração, ele necessita ser irrigado para que possa ter oxigênio e nutrientes nas células cardíacas, tá bom? Essa área que vocês estão vendo aqui na imagem escura é a área infartada. É onde houve a morte celular, tá? Onde as células morreram. Por quê? Porque pode ser devido a uma obstrução de quê? Das artérias. O nosso coração, ele possui 2 artérias principais. A artéria coronária esquerda, que irriga o lado esquerdo do coração, e a artéria coronária direita, que irriga o lado direito do nosso coração. Quando o ramo dessa artéria sofre bloqueio, ocorre uma diminuição do fluxo ou interrupção total do fluxo sanguíneo, acontecendo o infarto. Essa área pequena aqui que vocês observam nessa imagem, uma pequena área com isquemia, ou seja, sem circulação sanguínea, é porque o trombo ou a obstrução ocorreu na região mais final aqui da artéria. Quanto mais alto é a obstrução, mais grave se torna o paciente. Por quê? Porque a área que vai sofrer com os danos de não irrigação, de não fluxo sanguíneo, de não oxigenação é bem maior. Com isso, a área do infarto é maior e o paciente pode vir a óbito devido à grande dificuldade do músculo cardíaco ter de fazer as suas contrações e a perda aí de uma extensa área cardíaca. Tudo bem? Passando por aqui, para que vocês possam observar bem melhor a explicação que eu dei com o modelo. Então, as nossas artérias coronárias esquerda e direita, aqui existem os fluxos, ou seja, se você observar, essa artéria aqui está com seu fluxo normal, ou seja, não há nenhuma área de obstrução. Já nessa outra aqui, 40 a 60% de diminuição do fluxo sanguíneo, já começa a ter um alerta. Porque isso aqui, pessoal, é placa de gordura, tá bom? Pode acontecer o acúmulo de gordura aí na parede da artéria e ir obstruindo aos poucos. Nessa outra aqui já mostra 90 a 95% do bloqueio e o outro 100%, ou seja, a área infartada pode, dependendo da região, pode ser muito extensa devido a essa falta total de fluxo sanguíneo. É basicamente isso, é um infarto agudo do miocárdio.
para que vocês possam compreender, tudo bem? Ou seja, coloca aqui na mente, quanto maior a área infartada, mais grave é o paciente. Se o paciente passa muito tempo sem ser atendido, maiores serão os danos ao músculo cardíaco. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma das possíveis causas que levou à parada cardíaca do cantor Maurílio. Só que é muito importante que vocês compreendam que o nosso coração ele possui ritmos cardíacos. Entre esses ritmos, existem os ritmos cardíacos chocáveis e não chocáveis. O que eu quero dizer com isso? Os ritmos não chocáveis não é porque o paciente está chocando, como muitas pessoas falam. É porque, pessoal, os ritmos não chocáveis é quando não tem como aplicar um choque para que o coração possa vir a bater normalmente. E os ritmos chocáveis são aqueles que são identificados e você aplicando uma descarga de choque ali, o paciente volta normal, o coração volta ao seu ritmo normal, tá bom? Mas como é que eu posso, quais são na verdade os ritmos cardíacos chocáveis e não chocáveis? Então, são 4 ritmos, 2 chocáveis e 2 não chocáveis, tá bom? Então, os ritmos chocáveis são taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, e os não chocáveis são AESP, que é atividade elétrica sem pulso, ou seja, o coração ele tem a sua atividade elétrica, tá? É tanto que na fisiologia do nosso curso você aprende bem profundo esse assunto. Então, o nosso músculo cardíaco ele possui atividade elétrica, por isso que ele bate. Existe um marca-passo, se eu pegar aqui o adendo novamente, existe um marca-passo que ele fica aqui, no nó sinoatrial, tá bom? Ele fica aqui em cima, que é o nó sinoatrial. O que é isso? Ele é o marca-passo natural do nosso coração. Ele vai dar os impulsos elétricos, vão passar pelas fibras de Purkinje, feixes de His, se espalhar por todo o coração e o nosso coração vai bater, fazer o tá, tum, como todos nós conhecemos. O coração no funcionamento normal, tudo tranquilo, ou seja, a descarga elétrica está ocorrendo normalmente, os ritmos estão sinusais, ou seja, estão normais, tá bom? Então, quando o coração ele entra em um ritmo não chocável, como por exemplo a atividade elétrica sem pulso, o coração ele possui as suas atividades elétricas, mas não tem força de contração. Ele não apresenta contração, tá? Já na ESP aqui, ou melhor, já na sistolia, não apresenta nenhum tipo de atividade elétrica, é basicamente uma linha, tá? Como vocês veem normalmente nos Grey's Anatomy, né? No filme Grey's Anatomy, quando um paciente ali vai a óbito, que aparece uma linha na máquina, que faz só pi, pronto. Esse pi é a sistolia, ou seja, o coração do paciente está parado sem nenhum tipo de atividade elétrica e não há como reverter neste caso. Agora, voltando para os ritmos chocáveis. Que ritmos chocáveis? O que eu quero dizer com isso? São ritmos que podem ser chocados. Numa parada cardíaca, que foi o caso do cantor Maurílio, ele sofreu, ou ele estava com a fibrilação ventricular, ou com a taquicardia ventricular. Normalmente, nessas paradas cardíacas, existe a fibrilação ventricular. E o que vai resolver isso? Choque. Não adianta você ficar comprimindo, fazendo massagem cardíaca num paciente que está num ritmo desse, porque você não tira, o que tira é o choque. Por isso que eu disse logo no início, observem se existem os desfibrilador e o cardioversor, para que possa ser identificado o ritmo e retirar ali rapidamente a pessoa dessa situação de parada cardiorrespiratória e ser levada ao hospital com o menor dano possível, menores sequelas possíveis decorrentes da parada cardiorrespiratória. Tudo bem? Então vamos lá. Quando uma pessoa, normalmente ela sofre uma parada cardíaca, ela entra nessa fibrilação ventricular. Ou seja, se você está, vou dar um exemplo agora, se você está num show, tá? Vamos lá, vamos utilizar o show aqui como exemplo. Deixa eu aumentar aqui na minha tela para que eu possa esclarecer para vocês melhor. Então, digamos que você está em um show. Do seu lado, alguém sofre uma parada cardiorrespiratória, ou seja, caiu, você verificou lá, não tem pulso e não respira. O que você vai fazer? Pedir para alguém, chamar o pessoal da ambulância e já vai falar isso aqui, o que eu vou lhe dizer, pessoal. Necessariamente você precisa falar isso, porque naquele grupo de pessoas podem existir apenas leigos, tá? Então, se você conhece, você vai dizer assim, ó, chame o socorro e peça o DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático, que vocês vão ver já na imagem. Ou se for um suporte avançado, a equipe, quando essa pessoa chega lá, diz,
o paciente ali está uma parada cardíaca e a pessoa que estava lá pediu DEA. Se houver um médico, ele já vai levar o cardioversor, que é outro equipamento que vocês vão ver daqui a pouquinho. Ou seja, enquanto alguém está lá buscando socorro, aí sim você está realizando as compressões cardíacas. Você não deve parar as compressões cardíacas até o serviço chegar, até o socorro chegar, tá bom? Não interromper de forma nenhuma. Aí você pode me perguntar, eu preciso fazer ventilação boca a boca? Não precisa, pessoal. É só compressão cardíaca, tá bom? Só realizar compressões cardíacas até o socorro chegar. Quando esse socorro chegar, quando a equipe médica chegar, que visualizou que você está realizando a RSP, as compressões cardíacas, eles vão instalar esse equipamento, essa máquina de choque, que automaticamente ela vai fazer a leitura e identificar uma dessas ondas que eu falei para vocês, um desses ritmos que eu falei para você, ou a fibrilação ou a taquicardia ventricular. Quando essa máquina identifica, vamos lá, quando essa máquina, essas aqui, ó, pessoal, quando essa máquina identifica o ritmo, aí ela vai dizer assim, esse amarelinho aqui, que é o DEA, ele vai falar assim, choque indicado, afaste-se do paciente. Aí esse botão aqui, que tem um raiozinho, que é o botão de choque, ele vai ficar piscando. Ele vai pedir para que você, vai dizer assim para você, aperte o botão que pisca. Aí você vai apertar esse botão e ele vai liberar a descarga elétrica. Porém, é importante que você ouça o equipamento. Ele vai pedir para você se afastar do paciente. Por quê? Porque se você estiver em contato com o paciente, você também sofrerá a descarga elétrica, que é de aproximadamente 360 joules. Tudo bem? E este outro equipamento aqui, ó, é o cardioversor, o qual o médico vai se encarregar de levar, caso seja um suporte avançado. Caso seja um suporte básico, é o DEA. Suporte avançado, cardioversor, esse outro equipamento aqui. Se vocês observam no monitor que ele possui essas linhas, então é justamente as ondas. Se o paciente estiver em assistolia, só vai aparecer um risco aqui nessa tela, tá? E não vai existir nenhum número, vai estar tudo praticamente zerado aí. Ou seja, o paciente está em assistolia, não tem como realizar o choque. O que a equipe vai realizar? Compressões cardíacas, medicações para tentar estimular aí o nosso sino atrial, que eu expliquei agora para vocês, que é o nosso marca-passo natural do coração, ver se ele volta, ver se ele desperta e libera algum tipo de descarga elétrica, entrando ali no ATV ou FV, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, e a máquina identificando esses ritmos, aí o médico pode liberar uma descarga elétrica, tentando recuperar aí o coração do paciente. Tudo isso deve ser feito de forma precisa e ágil para que haja uma menor sequela possível no paciente. É importante que não fique só observando o paciente que está em parada cardíaca ali sem ninguém fazer nada. Por quê? Porque o prognóstico é ruim, ou seja, a chance do paciente de sobreviver é mínima. Então o cantor ele teve uma assistência espetacular, é tanto que a equipe conseguiu, uma reversão já é difícil, a equipe conseguiu fazer 3 reversões de parada cardiorrespiratória, certamente utilizaram aqui o cardioversor, que é esse equipamento maior, tá bom? Então, reforçando mais uma vez a orientação que eu passei para vocês logo no início, se vocês são de uma banda, tem um cantor ou você é produtor musical, seria de alta relevância você possuir um equipamento desse, acompanhando vocês aí 24 horas por dia. Nunca se sabe quando vai acontecer um caso desse. Aparentemente você observa um cantor ou alguém da sua equipe, da sua banda, em pleno estado físico tranquilo, ótimo, em estado físico excelente, mas nunca se sabe o que se passa por dentro de uma pessoa. Pode ser que ela tenha um ataque cardíaco fulminante ali e seja necessária uma intervenção rápida. Tendo este equipamento, certamente a chance de sobrevivência, a chance de salvar uma pessoa dessa é altíssima. Então, pessoal, por favor, adquiram esse equipamento. Se vocês puderem contratar uma pessoa, um técnico ou um enfermeiro, um fisioterapeuta ou um médico para acompanhar vocês aí nos shows, é de alta relevância. Agora que essa equipe, que esse profissional seja treinado em suporte básico de vida, é onde tem a utilização do desfibrilador externo automático DEA. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Logo após
a reanimação, né, os médicos realizaram a intubação orotraqueal. Certamente foi feito isso. Você pode me perguntar, como você tem tanta certeza? Pessoal, todo paciente, quando ele está em uma parada cardiorrespiratória, ele está em uma coisa que chamamos de Glasgow 3. O que é o Glasgow 3? É o último nível na escala neurológica, uma escala de atenção. Ou seja, o paciente ele está totalmente rebaixado, não tem nenhum estímulo, ou seja, ele não consegue fazer nada, ele não tem um mecanismo de proteção das vias aéreas, aonde ele poderia ali morrer por asfixia mecânica devido à língua, tá? A queda da língua. Então o médico realiza a intubação orotraqueal. Deixa eu verificar aqui se eu tenho um tubo para que vocês possam ver esse material aqui. Deixa eu só observar aqui rapidinho, tá? Pronto, achei o tubo orotraqueal. Esse tubo aqui, pessoal. Esse tubo aqui, o médico realiza a intubação. Coloca aqui no paciente, na boca do paciente, tá bom? Entra pela traqueia, vai até os brônquios. Chega à próxima região aqui que chamamos de carina, que é a bifurcação entre o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Aqui é um balão. Esse balão ele é enchido através do cofre. O enfermeiro, o médico, fisioterapeuta, técnico, quem estiver lá na urgência, ele realiza o enchimento com ar, tá bom? Com ar. Aí esse balãozinho aqui ele enche e veda para que o tubo não saia e também não haja o escape de ar por aqui. Nessa região é onde é ligado o ventilador mecânico. Por isso algumas pessoas dizem o paciente está sob ventilação mecânica ou respirando com a ajuda de aparelhos. Acopla-se aqui o ventilador mecânico para que o paciente possa respirar. O fisioterapeuta coloca os parâmetros aí no ventilador mecânico. O que é o ventilador mecânico? É este aparelho aqui que vai ajudar o paciente a respirar, tá bom? Existem diversos parâmetros que são empregados nesse equipamento que não vem ao caso informar aqui para vocês. Senão iríamos levar umas 2-3 horas só explicando sobre ventilação mecânica em pacientes críticos, tá bom? E certamente também ele está totalmente monitorizado. O que eu quero dizer com isso? Se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em uma UTI, vocês observam que os pacientes estão ligados a vários fios. Então, ali é as monitorizações hemodinâmicas do paciente. Ou seja, vai verificar batimentos cardíacos, respiração, temperatura, pressão arterial. Em alguns casos também vai estar sendo verificado a capnografia, que é um procedimento não invasivo, mas de extrema importância para pacientes que estão na UTI, pois vai verificar questões pulmonares, questão de produção de CO2, entre outras coisas, tudo bem? Então ele vai passar aí por um período que não sabemos, internado ali na UTI, sob os cuidados de 24 horas pela equipe multidisciplinar. Então vamos lá, vamos observar aqui o que foi o boletim médico. Deixa eu só retirar aqui para que eu possa ler esse boletim médico aí para vocês. E agora certamente vocês vão ter uma ampla visão do que diz aqui o boletim médico, tudo bem? Então vamos lá, vamos ler. Diz aqui: paciente está em leito de UTI desta unidade apresentando quadro grave. A gravidade eu acabei de passar para vocês aí. Em ventilação mecânica, acabei de informar para vocês. Tendo todos os suportes intensivos, acabei de relatar vários para vocês. Sem previsão de alta hospitalar, tá bom, pessoal? Então, com isso, essa pequena leitura dessas 3 linhas, o nosso vídeo acabou de destrinchar tudo isso aí para vocês. Então, eu espero ter ajudado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que eu possa te ajudar, tudo bem? Então, pessoal, o que nos resta agora é orar pela recuperação aí do Maurílio e também pela equipe médica para que eles possam tomar as melhores decisões, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu! A revolução do ensino chegou. Agora você pode estudar sobre anatomia e fisiologia cardiovascular no conforto de sua casa e na hora que desejar. Imagine economizar tempo e dinheiro em um curso na palma da sua mão. Esse curso vai abordar tudo sobre as estruturas e funcionamento cardiovascular, ECG, ondas e ritmo cardíaco. E no final deste curso você terá novas atitudes mediante as emergências cardiovasculares. Invista mais em você, invista em conhecimento. Conheça o nosso curso, link na descrição.